Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar mais uma vez sobre racionalização, tá certo? Apresentar para vocês um segundo caso, tá? O anterior foi o primeiro caso, esse é o segundo caso, de racionalização. E só para lembrar que quando a racionalização acontece quando temos fração com denominador em forma de raiz. Então, exemplo, 5 dividido por raiz quadrada de 7 ou 2 dividido por 3 raiz quadrada de 8. Esse foi o primeiro caso, tá? Então, quando eu tenho uma fração em forma, né, nesse formato, né, nesse formato de denominador com raiz, a gente usa racionalização para expressar de uma maneira melhor aquele número, sem alterar o número, né? Ou seja, mudamos só a forma de representação. É igual ao número decimal. Decimal e fração, só muda a forma de representação, tá certo? Então vamos lá, segundo caso. Eu tenho aqui agora, em vez de ter um termo só no denominador, eu tenho dois termos. No nosso caso, raiz quadrada de 2 e 1. Tá? Então, como vamos proceder para fazer a racionalização? Vamos multiplicar por uma fração que contenha no numerador e no denominador os mesmos termos da primeira fração. Raiz quadrada de 2, estou repetindo aqui no numerador e no denominador. Ou seja, o 1, estou repetindo no numerador e no denominador. E o que é diferente agora? Em vez de ser negativo aqui, eu vou repetir, vou trocar pelo sinal positivo, tá? E por que isso acontece? Vou explicar daqui a pouquinho, tá certo? Então, essa expressão do denominador, raiz quadrada de 2 menos 1, mudou para raiz quadrada de 2 mais 1, tá? E aí, para quando a gente multiplicar essa fração aqui por essa outra fração, não seja alterada, os dois, o numerador e o denominador, tem que ser iguais, tá certo? Tem que ser iguais. Já falei sobre isso, né, no vídeo anterior. Então, essa é a expressão que eu tenho que multiplicar a primeira para racionalizar. E aí, essa expressão alterada, que é uma cópia da primeira com sinal trocado, a gente dá um nome especial. Que nome especial é esse? Conjugado. Conjugado. O conjugado é um binômio com sinal trocado, tá? Lembra disso? Binômio, que tem dois, com sinal trocado, que era menos virou mais. Vou justificar o porquê disso ainda, tá? E aí, vou multiplicar. Multiplicação de fração. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 1 vezes raiz quadrada de mais 1 está aqui indicado. Indiquei. Não realizei a multiplicação, só indiquei. Raiz quadrada de 2 menos 1 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Não se esqueça, tá, aluno? Que quando eu falo assim, né? Não, põe parênteses. Põe parênteses. É justamente para que não tenha problema na multiplicação, tá? Então, raiz quadrada de 2 menos 1 é uma expressão. Tenho que ter um parêntese nela, tá? Quando eu for realizar a multiplicação. Raiz quadrada de 2 mais 1 é outra expressão. Tenho que ter um parêntese nela, tá? E aí eu vou indicar essa multiplicação. Aqui, ó, raiz quadrada de 2 menos 1 vezes raiz quadrada de 2 mais 1, certo? Certo. E aí eu observo uma coisa. Raiz quadrada de 2 menos 1 vezes raiz quadrada de 2 mais 1, os termos são iguais, exceto pelo sinal. Um tem menos, o outro tem mais. E aí, isso caracteriza uma coisa que a gente acabou de revisar, que são os produtos notáveis. Um caso dos produtos notáveis, soma pela diferença. Ah, professor, eu não lembro como é que é, não. Revisa o nosso conteúdo passado, que falamos de produtos notáveis, fatoração e blá, blá, blá sobre produtos notáveis, tá certo? Revisa lá. Soma pela diferença. Como que é a soma pela diferença? Lembrando aqui, A mais B vezes A mais A menos B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o primeiro A elevado a 2. É o segundo B elevado a 2, tá certo? Então, é simples assim. Por que a gente precisa desse produto notável? Esse é um exemplo que a gente está aplicando produto notável. A gente está aplicando produto notável. Tá? Então a gente está usando a matemática pela própria matemática. Isso é importante. Isso é importante. Outro caso aqui é 5 mais x vezes 5 menos x. Produto notável. Quadrado do primeiro, 5. 5 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo, x.
x ao quadrado, menos entre ele, 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado, x2, 25 menos x2, tá certo? Se no lugar de x fosse um número, a gente resolveria essa conta e daria um número no final, tá certo? Não é o caso. Só um lembrete. Só um lembrete. Voltando aqui, quem é o nosso primeiro aqui? Raiz quadrada de 2. Elevado a 2, tá aqui. Segundo, 1. 1 ao quadrado. E o sinal entre eles? Negativo. Vai manter negativo, tá? Então, 1 vezes raiz quadrada de 2 mais 1, raiz quadrada de 2 mais 1, certo? Beleza. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, quanto que dá? Corta raiz com 2, não é isso? Raiz com 2, sobra 2, tá aqui. E 1 ao quadrado é 1, tá? Então eu tenho raiz quadrada de 2 mais 1, dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 2 menos 1 é 1. Então, ó, essa expressão é igual a 1. Então, eu tenho que dividir o numerador, raiz de 2 mais 1, por 1. E essa divisão dá quanto? Raiz de 2 mais 1. Finalizou. Raiz de 2 mais 1 é muito mais fácil, muito mais simples de você ter uma noção de qual é o valor dela, tá? Qual é o valor dela? Em forma de número decimal, tá certo? Forma de número decimal. Essa expressão não é fácil, porque eu tenho que pegar o 1 e dividir por raiz de 2 menos 1. Tá certo? Não é tão fácil. Aqui eu tenho uma noção. Se a gente for pensar nela, raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4. 1,4. Mais 1, 2,4. Tá certo? Então, o valor dessa expressão, raiz quadrada de 2 mais 1, é aproximadamente 2,4. Tudo bem? Ok. Então, vamos continuar. Letra B, eu tenho um segundo caso, não. Eu tenho uma variação do segundo caso, tá? 1 dividido por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. O que significa isso? Eu quero racionalizar, tirar essas raízes do denominador, então eu tenho que multiplicar por uma expressão, tá certo? Que será a cópia do denominador, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, mas com sinal trocado. E agora vai ser raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, no numerador e denominador. Multiplicando isso, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Quem é o de cima? 1 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Lembra? Ó, eu tenho que ter um parênteses aqui também. Não falei aqui em cima não, mas tem que ter. Tem que ter. Tá certo? Tá aqui indicado. Vou indicar primeiro. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Parêntese. Ó. Aqui. Aqui. Tá certo? Tem que ter um parênteses. Multiplicando, indiquei aqui, ó. Tá indicado. Tá indicado. Tá? Continuando isso. 1 vezes essa expressão, ela se mantém. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. E aí, eu vou dividir. É produto, né, da soma pela diferença. Produto notável é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quem é o primeiro? Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quem é o segundo? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o sinal entre eles é sempre negativo, quando se trata desse produto notável, tá certo? Então, raiz quadrada de 3 e o elevado a 2 posso cortar, sobra 3. Tá aqui o 3. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, posso cortar. Sobra 2. Tá aqui o 2. É isso? E aí, eu tenho que 3 menos 2, tá aqui. Essa expressão dá quanto? 1. Essa expressão dá 1. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 dividido por 1 é ela própria. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Tá certo? Então, expressão racionalizada. Aproximadamente, eu tenho uma noção de quanto que vale isso, porque raiz quadrada de 3, 1,7. Raiz quadrada de 2, 1,4.
E aí, quando eu faço 1,7 menos 1,4, dá 0,3, tá certo? Então, isso aqui é aproximadamente 0,3. Tudo bem? Ok? Então, finalizei com vocês a racionalização, tá? De frações, racionalização de denominadores, racionalização de expressões, tá certo? E isso vai virar igual o que a gente tem de simplificação de fração irredutível, tá? Então, simplifique a fração é equivalente a dizer racionalize a fração. E quando eu falo equivalente, é que eu tenho um passo a passo para seguir, para escrever de uma forma melhor, tá certo? Mais objetiva, tudo bem? Então, ó, agradeço pelas aulas, aguarde mais aulas. Um abraço, beijo no coração.